Salve, galera! Como prometido, quadro de notícias toda segunda para atualizar vocês de como tá o mercado. Toda segunda, garantidamente. Óbvio que se tiver alguma emergência, a gente vai trazer também durante a semana. Muito legal para mim sempre acompanhar o que tá rolando no CS. Então, eu sempre estarei de olho. Pontos, então, que falaremos hoje aí, tá, galera? Depois a gente vai evoluir. Alô, Orion, hein? O Orion vai fazer isso aí virar um GCzinho, virar uma coisa mais evoluída, mas por enquanto continuamos com o nosso bloco de nós. Então, pontos que a gente vai falar hoje: The Mongols Academy, herói que chama ex-Fúria. Chamativa essa notícia, tá? Mentira isso, mas vou te falar já já. Fallen fala sobre Fer e Equindar, né? Algo básico aí também, mas importante pra gente falar. Fúria MBR PEN na fissura. Isso é uma notícia bem importante, essas duas últimas. Fúria MBR PEN num campeonato mais cedo do que a gente esperava e a nova Imperial. Então vamos lá. Vamos começar então com a notícia da The Mongols Academy. Vocês sabem, galera, que eu adoro isso, né? Então é por isso que eu faço questão de comentar e trazer. Eu acho que isso é uma das coisas do futuro. Você usar melhor o seu Academy, não só para evoluir jogadores, mas também para te ajudar a treinar o que você precisa, tá, galera? Nesse caso, acredito que a notícia seja para trazer que a The Mongols, né, está olhando cada vez mais para o CS. A The Mongols vai fazer um evento que já tem, se eu não me engano, 3 mil ingressos vendidos lá na Mongólia para ver o time principal da The Mongols, e a The Mongols Academy vai jogar alguns showmatches, alguma parte desse evento aí. E aí a The Mongols anunciou o seu time Academy aí com um jogador de 15 anos, né, 2 de 16, 2 de 17. O time da The Mongols Academy, aí então a The Mongols já criando aí, ou já se estruturando para ter essa abertura. Com certeza o que a The Mongols fez no Major, com certeza o que a The Mongols fez esse semestre em específico, abriu muito olhar lá para dentro, né? Lá para dentro, então a Mongólia vê o time da The Mongols com grande afinco e com merecimento, né? Porque eles merecem, é muito legal ver essa notícia. E o mais legal que eu acho, não só da questão da Academy, né? A questão da The Mongols, ela ser uma equipe que lá tá pegando, né? Lá o negócio tá pegando. Isso é muito legal ver que o CS tá aí como um grande esporte ali lá da Mongólia, graças a The Mongols. Espero que eles continuem. A gente gosta bastante deles. Espero que ele continue. Segunda notícia, herói que chama ex-Fúria, tá, pessoal? Então, aqui o ex-Fúria, na verdade, não é ex-Fúria, né? Ele nem chegou aí pra Fúria, mas era um jogador que a própria Fúria admitiu que teve interesse. O Grix, tá? Esse AWP aí, Grix, está então na Heroic no lugar do Sampaius. Lembrando que o Sampaius e o coach só, tá? Foram, né? Saíram da Heroic, vão para G2, beleza? A gente já fez esse comentário, mas fica aqui também essa notícia. Quando sair, talvez todos os anúncios a gente pode lembrar de novo, o primeiro campeonato, mas o Sampaius vai para G2 e aí o time da Heroic, né, está aí buscando uma inovação aí, né, desse time, e vamos ver o que vai acontecer, porque era um time que com o Sampaius e com o Xfloud, que foi pro banco, e com o Só, era um time bem competitivo esse Heroic, né? Será que eles vão continuar competitivos? Vão aproveitar que tem um ranking bom para se manter num ranking bom? Ou será que a Heroic tá fazendo uma transição para virar ali um Tier 2,5 ali, né? Que para muitos o Tier 3 da Europa, aquele time que vai aparecer um evento a cada 10, né? Não sei, tá? Realmente não sei. Eu acho que esses jogadores da Heroic são bons jogadores, mas para mim perde uma grande essência, né? Esse Heroic perde uma grande essência. Já foi perdendo, né? Com a saída de vários jogadores. Mas aí, o Grix, então, um jogador que a Fúria estava de olho, é um jogador que vai agora para Heroic, né? A Fúria não conseguiu, né? O Grix conseguiu o Molodói. Então tá valendo também, né? Tá valendo também. Temos Molodas. Galera, próxima notícia, o Fallen fala sobre o Fer e Equindar, inclusive um evento super legal lá da Red Bull, né? E eu trouxe aí uma entrevista da Dust 2. Pô, mas vai falar porque eu achei muito legal esse ponto, porque o Fallen, ele fala, né?
sobre a diferença e a manchete, né? O chamativo ali é a comparação de estilos, né? Mas é legal pra gente falar que o Fallen corrobora o que a gente falou. São estilos muito parecidos, né? Na iniciativa de first kill, na característica de jogo dinâmico e agressivo, né? Mas ele pontua que o Yekindari aí, bem verdade, né? Bem verdade, o Yekindari ele tem um ponto diferente, né? Um ponto positivo de que o Yekindari ele é meio que um segundo capitão, coisa que na época da LGSK era muito mais feita pelo Cold, né? Não pelo Fer. É óbvio que um jogador que acaba fazendo entre, por exemplo, um Fer da vida, ele acaba comunicando bastante, né? Seja de CT, seja de TR, né? TR, o entre, CT fazendo plays. Pô, lembro que o Fer, quando ele avançava no overpass, óbvio que você tem kill, você avisa onde é que tá os caras, você imagina onde é que tá os caras, então, óbvio que o Fer também tinha uma comunicação muito boa, né? Mas eu acredito, né? Eu acredito que o Yekindar ele tem esse lado aí, como o Fallen falou, um lado de comunicação e de capacidade de comandar o time muito forte, né? E eles falam que o Yekindar tem realmente, é quase que um capitão de CT nesse time. E isso é importante, essa foi a diferença aí que o Fallen colocou, mas ele pontua também, né, que o Fer era um jogador de estatísticas muito altas de CT, então na época muito boa do Fer, também não precisava de grande comunicação, né, porque bastava você ter muitas kills, né, bastava você começar todo o round deixando seu time em grande vantagem, que seu time sabe bem o que fazer também, né, então também tem essa aí, boa notícia aí pra falar. Eles jogaram juntos, né? Agora o Fallen e o Fer nesse evento da Red Bull. Foi um evento super legal também. E legal que a gente, né, vê aí esses comentários. Rapaziada, a quarta notícia, agora que eu falo, a quarta e a quinta notícia são as notícias mais importantes, tá? MIBR, PEN e Fúria. Na fissura eu coloquei aí porque essas equipes foram convidadas e aceitaram, tá? Participar da Fissure Playground, um campeonato que vale 1 milhão, tá? 1 milhão lá na Sérvia, beleza? Então, um campeonato que na Sérvia que vale 1 milhão. E, rapaziada, olha os times que tem, tá? A Fúria é o único top 10 a participar do evento, beleza? Olha o level de times, é um campeonato bem forte para o Brasil poder ganhar o campeonato. Até eu acredito que a expectativa do Brasil seja ganhar, né? Tem que ser ganhar, né? Se a gente chegou num playoff de Major, não tem outra expectativa que não seja vencer. Mas é bem interessante, porque a gente estava falando sobre Colônia, né? Que Colônia começa dia 23 de julho, esse campeonato começa dia 15. Então a gente vai ter o primeiro evento brasileiro daqui a 15 dias, tá? 15 dias teremos Fúria, PEN e MBR jogando. Com todos esses times aqui, é óbvio que eu vou fazer um vídeo depois sobre cada time. A Astralis, pra mim, vem muito forte pra esse evento. A Nova Herói completa, né? A VP, que fez ali alguns bons resultados. Pô, vamos fazer o evento, mas o que chama bastante, tá? O que chama bastante atenção e bem importante aqui é a participação desses times logo dia 15, tá? Então, logo dia 15 a gente já tem evento. É um evento, galera, preparatório para o semestre, porém, é um evento que já vai contar ponto, é um evento que já vai te colocar em ranking e é um evento que já pode te dar um título com bastante dinheiro e bastante prestígio. Obviamente que não é um evento Tier S, né, galera? Não precisa nem falar. Não temos nenhum time Tier S no evento, mas é um evento pra gente se aproveitar e, quem sabe, ganhar. Inclusive, galera, perdão pela mensagem aí que ficou, tá, no vídeo. Tá meio bugado isso aqui, né? Outra coisa que o Orion tem que resolver, que tá difícil resolver, que é essa parada dos anúncios, né? O Orion deu uma mexida aqui, aí você pausa um, o outro fica, mas peço desculpas aí quem ficou no meio do vídeo. Acho que deu pra entender tudo que eu quis falar, certo? Dia 15 de julho, então, tá, galera? Tem PEN, Fúria e MBR jogando um campeonato de 1 milhão, beleza? E pra finalizar, a gente tem a última notícia do dia, que é a nova Imperial, né? Essa nova Imperial que, pra mim, pelo menos, eu tenho que admitir, chamou muita atenção, principalmente pelo jogador Tuga,
que está vindo para a Imperial. Então, para quem tá perdidaço, perdão que foi pro Donos da Bala, agora o erro é meu, para quem tá perdidaço, a Imperial anunciou Shy no banco e depois de algum tempo anunciou Decente no banco. Então, vamos lá, eu vou falar o que eu acredito, tá? O Shy foi uma oportunidade de mercado. Você não tinha outra oportunidade no momento. Acredito que a Imperial ou era gasto muito grande ou acabou não dando certo alguma contratação maior que a Imperial tinha. E isso abriu um jogador ali novo, né? Um jogador que teria sua oportunidade de fazer a vaga por merecer, né? Então você sempre abre essa oportunidade para novos jogadores. Eu sempre falo sobre isso, porque a gente sempre tem uma questão de panela e etc. Não tem, né? Eu trabalho vivi CS há muito tempo, né? Vivo CS hoje em dia e me incomoda muito quando as pessoas falam isso, porque as pessoas não conseguem entender que isso é uma competição. Na competição você vai atrás. A própria Imperial tem o No Way, que é um cara que saiu da Celeste do BT, né? Então falar sobre panela, com toda a humildade do mundo, eu sei que quando são pessoas que se batem, são parelhas, a mesma coisa que eu falei do Yuri, se isso pra você é panela, aí beleza, panela existe. Você tem dois jogadores semelhantes. Quem você vai chamar? Um que você já conhece, que você já trabalhou, ou um que você nunca viu? Se são semelhantes, você vai ficar com o que você já conhece. Essa parte panela pode existir, mas a parte chance e a parte se você é bom, né? Você vai chegar longe. Se você é muito bom, às vezes mais demorado, às vezes mais rápido, realmente tem isso. Às vezes você vai pelas suas escolhas, às vezes a equipe que era para ter te chamado não tem dinheiro ou não dá para chamar agora, beleza. Agora, panela por panela, isso é uma ladainha aí de galera que não consegue chegar, né, no level mais alto. E não falo isso com desumildade não, tá, galera? Porque não falo sobre o CSGO, que eu já cheguei com nome, né, pelo passado, falo pelo passado mesmo, né? Como eu cheguei no G3X, eu era um cara que era muito ruim, né? Era um coach que era de um time fraco, e depois foi de um time um pouco melhor, depois de um time melhor, depois de um time que tava disputando o campeonato, e depois, né, ganhando, né, como staff do próprio time, e depois sendo chamado pro próprio time, que era o G3X, né? E aí sendo campeão de grandes torneios nacionais, né, e viajando e jogando torneios internacionais. Então, essas coisas, galera, acontecem. Então, o Shy é mais um exemplo de um jogador que é, pra mim, uma nova guarda, né? Um cara novo ali que não tava com super chance. Teve a chance dele, a Imperial não julgou ali, aí tem que, óbvio, né? Aí teria que analisar ele, ver os motivos, etc. Mas não analisou aí como algo de continuar e achava que isso poderia acontecer, tá? Eu acreditava que isso era algo que poderia acontecer sim. Aí, ultimamente, a Imperial anunciou o Decente no banco, né? Isso realmente me chama um pouco a atenção, tá? Porque o Decente é um jogador, pra mim, que é bem novo, né? 21 anos o Decente tem. Pra mim, é um jogador forte, tá? E não esperava que ele saísse, tá? Não esperava que ele saísse. De verdade, não esperava que ele saísse da equipe. E me chamou a atenção. Não temos grandes explicações, mas me leva a crer, tá? Me leva a crer que existe um pouco mais, existe coisas mais internas. Não digo briga, tá, galera? Mas existem coisas mais internas, beleza? Não sei até que ponto essa saída do Decente é uma saída boa. Segundo lado que eu veria seria o lado do Decente estar ser contratado para uma outra equipe, né? Mas não acho que seria isso, porque hoje você não vê, né, espaço em equipe que valeria a pena o Decente falar, eu quero sair da Imperial. Então, eu acredito que eu acho que tem alguma coisa, porque muita gente vai julgar, né? Pô, tirar o Decente, mas galera, aí eu vou explicar com a experiência que eu tenho. Às vezes cara, ó, eu não quero ficar o semestre inteiro viajando. Eu não quero fazer bootcamp de tal jeito. Essas coisas acontecem, tá, galera? Essas coisas acontecem. São seres humanos que estão lá. E hoje em dia, ainda mais, né? Mas tem que falar, é mais do que antes,
né? Porque a gente, né, o mundo evolui e hoje em dia essa parte mental, essa parte de conforto, ela é diferente do que era antigamente, né? Então muita gente fala, porra, mas não tô falando que foi isso que aconteceu, mas eu sei que times hoje em dia acontecem muito isso, né? A gente tem o exemplo do Elige, né? Pra gente não ficar, não tô falando que isso aconteceu com o Decente, eu só tô dando um exemplo de coisa que acontece. O jogador fala, eu não quero morar na Europa, eu não quero ficar viajando, eu quero ficar aqui, né? E depois ele fala, opa, agora eu quero de novo. Então eu acredito que seja algo em torno disso, em torno de vibe. A vibe não tava a mesma, o Decente vai ter que sair. Acredito que foi isso, tá, galera? Estou falando opinião, não sei se estou certo. E aí a gente tem duas contratações. Uma delas sensacional, uma delas que tinha que ser, não podia ter vacilo e espera de times que não estão muito bem ali e querem melhorar para a contratação do Cello. O Cello é um jogador muito impactante, mas um jogador que estava numa fase ruim na Fúria. A questão da gente ver é como que o Cello vai se apresentar na questão desafio. E eu olharia muito parecido com o Iekindar isso, tá? Não comparando jogadores, tá? Antes que venha a galera, porque é óbvio que você vai pegar o melhor momento agora do Iekindar com o pior do Cello e fica óbvio a comparação. Mas eu olharia, tá, galera? Eu olharia para esse Cello com uma questão de comparação do Iekindar para um jogador que sabe que tem que se provar. E um jogador que sabe que tem que se provar é um jogador que tende a estar muito motivado e se esforçar bastante, né? Tende a estar muito motivado e se esforçar bastante. E isso é um lado muito bom, né? O lado melhor ainda é que o Cello vai ter uma cobrança muito menor, vai jogar no começo campeonatos com uma cobrança menor e isso pode dar muito certo. Isso pode dar muito certo, pode trazer a confiança que o Cello tem de volta, né? E aí fazer o Cello performar bem, ser um cara que vai com certeza ser um dos melhores dessa Imperial se ele tiver no melhor momento. E aí, como eu falei, o que me chamou a atenção da questão do Decente, me chamou a atenção da questão do SHR. É um jogador de 24 anos que estava na só, que está sendo aí cotado e muito provavelmente, né, Dust 2 é difícil a galera errar, o salve pro Rock, cotado para ser esse quinto player da equipe da Imperial, um jogador Tuga, tá? Jogador que jogou por vários times lá de Portugal, né? E estava na só aí nesses últimos tempos, foi pro banco da só também no final ali, no começo ali do semestre, e foi contratado pela equipe da Imperial. Apocão, o que a gente pode esperar do SHR, do José Gil? Eu não sei. Eu não sei. Né? Eu não sei. E o que eu posso falar, né? O que eu posso falar é que os scouts que olham, as pessoas que olham, tendem a somar o que o time precisa na questão de função, né? O que o time precisa na questão de função. Então, é bem legal a gente olhar. Eu tava olhando todas as estatísticas dele e as partes dele, né? Que ele é considerado um jogador de bom firepower, ele também é um jogador que tem entre, né? Então, que comba um pouco com o que o Cello tem. Então, assim, quero ver como essa Imperial vai vir. Não vou comentar mais sobre esse jogador, porque seria, né? Seria até meio irreal comentar um jogador que, com todo respeito, eu vi jogar pouquíssimas vezes, né? Pouquíssimas vezes vi jogar e nunca reparei estudando. Porém, vamos separar, né? Vamos separar. Logo mais aí começa a temporada da América do Sul também e teremos a Imperial jogando, né? A gente tem no dia 7 já começa o circuito da Ferg, né? Um salve para a Ferg, inclusive que eu fiz live lá, e a Imperial vai jogar esse circuito, né? Então a gente já vai ter uma boa ideia do que é esse jogador e o que esse jogador pode trazer. E, cara, eu vou te falar, né? Do jeito que a gente tá, galera, eu penso mais com otimismo do que com pessimismo, viu? Porque, né, o Brasil
Tem dado bom chamar esses gringos aí, né? Parece que os caras chegam, os caras não ficam muito pressionados, talvez porque os caras não conhecem tanto a comunidade, aí os caras é God, porque fala de um jeito diferente, a torcida abraça, aí o cara faz um campeonato bom, o cara já ganha confiança. Vamos torcer para que seja isso também. Valeu? Galera, toda segunda, nossas informações do CS. Vamos fazer sempre um calendário. No meio da semana a gente vai fazer vídeos separados sobre Kings, sobre as coisas. Vamos trazer todas as emergências. Vou fazer algumas coisas de dicas que vocês deixaram no último vídeo também. E você que é membro no YouTube, fica ligado a partir de hoje. Falei que a partir do dia 30, fica ligado porque dia 29 desse mês a gente vai fazer um sorteio para membros no YouTube, tá? Então, vai lá, membros no YouTube vão ter uma parte que é só para eles do sorteio e inscritos no YouTube vão ter uma parte que é só para eles. A questão é que os inscritos vão precisar responder um vídeo, não é esse, tá? Eu vou avisar, mas se você é inscrito e quer participar, você não precisa ser membro. Você também vai ter um prêmio ali. Vai ser lá pro dia 20, tá? Mas se você quiser ser membro no YouTube, seu membro dura um mês, né? Então você paga aí o membro no YouTube, você já tá no sorteio VIP, né? Que seria o sorteio do dia 29. Beleza? Cara, vamos lá, vamos lá. Boa sorte aí pra Imperial, cara. Tô ansioso pra ver o Cello, né? Trabalhei muito tempo com o Cello e tô ansioso pra ver esse Tuga aí. Valeu, galera. Boa semana pra todos.